Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado por esse momento aqui, diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu traz para cada um de nós um entendimento sempre ao nos depararmos com a Tua palavra. E esse entendimento possa também trazer um desafio, que nós sejamos desafiados a viver o novo que Tu tens para cada um de nós. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que está conosco aqui agora assistindo esse vídeo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Então hoje, a nossa história, a história que eu reservei hoje aqui para a gente ver, é uma história que certamente, eu não sei se você já leu essa história, mas certamente você já ouviu falar nessa história. Tá? Quem nunca ouviu falar sobre a Torre de Babel? Torre de Babel. Né? Eu me lembro que, desde criança, eu ouvia falar sobre Torre de Babel, e Torre de Babel sempre foi para mim uma alusão assim, a uma coisa que estava uma confusão. Sempre quando tinha assim, estava uma confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, sempre se levantava alguém e dizia: ei, vamos parar, isso aqui está parecendo a Torre de Babel. E eu fui crescendo com aquela imagem. Torre de Babel é um lugar de confusão. Né? Então isso é a Torre de Babel. E foi com grande surpresa que depois, já na adolescência, ou seja, esse termo Torre de Babel, né, assim, pensava ser uma lenda, uma historinha, alguma coisa, eu ver que Torre de Babel era um episódio bíblico, né, que estava na Bíblia. Então foi, né, uma surpresa para mim lá atrás, naquela época, e gratificante, muito mais gratificante do que saber que Torre de Babel é uma história bíblica, né, muito mais gratificante é poder tirar lições a partir de uma história da Torre de Babel. Tá? Então é um texto tão pequenininho que fala sobre Torre de Babel, são apenas 9 versículos que narram a história de Babel, né, dessa Torre de Babel, que está ali no livro de Gênesis. Veja aí no livro de abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Gênesis. A gente viu, né, a reconstrução do mundo, as novas gerações que estavam surgindo, muitos povos, toda a descendência de Noé, né, a partir dos filhos de Noé. Você tem aí no capítulo 10, chamada A Origem dos Povos, né, desde Sem, Cã e Jafé, são os 3 filhos de Noé. Tá? E a partir justamente desses 3 filhos, tá, você tem, né, o mundo está sendo povoado, né, ali está, e você tem já migrações das pessoas, e é nesse contexto do mundo pós-dilúvio que a gente vai encontrar a Torre de Babel. Alguns historiadores, e um deles muito famoso, Flávio Joséfo, que foi um historiador, né, ele assim se notabilizou por estudos sobre o primeiro século. Ele falava muito, ele fazia muitas histórias, pegava histórias que estavam na Bíblia, fazia, né, não apenas do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista histórico. Então, o Flávio Joséfo, ele defende que ali, naquelas gerações, o povo ainda temia, né, uma das teses para a construção da cidade em torre, uma cidade que pudesse chegar, né, em torre, chegar ao céu, é porque eles entendiam o seguinte, que no céu é que existia a proteção, e que se a terra fosse mais uma vez
inundada, né? Mais uma vez tivesse um dilúvio, a cidade, né, numa torre próxima ao céu, bem acima das montanhas, ela estaria protegida do dilúvio. Tá? Então, isso foi uma das teses pela qual, então, essa torre ela era construída em forma piramidal, ela ia sendo construída assim, com uma grande base e ia subindo essa torre. Tá? Então, por isso, seria essa a motivação inicial. Mas o texto bíblico ele acaba mostrando para a gente uma narrativa, e nessa narrativa a gente pode colher alguns princípios aqui na Torre de Babel. Então deixa eu ler o texto logo aqui, como eu disse antes, um texto bem curtinho, apenas 9 versículos aqui nesse texto. Acompanhe comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 11. Diz assim: No mundo todo, havia apenas uma língua, só um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Tá bom? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel. Né? Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Bom, aqui a gente pode tirar alguns detalhes dessa história. A gente pode ver uma história, né, às vezes contada muito rapidamente, ou seja, o povo estava ali e de repente decidiu construir uma torre para chegar até o céu. Essa é a motivação. Eles queriam, né, para que fossem famosos. Ou seja, estavam em busca de uma fama pessoal. É o que está dizendo o texto. Tá? Então, diz que o Senhor desceu à terra, veio, viu tudo aquilo que estava sendo construído, não gostou, disse: essa turma não sabe, né, onde é que essa turma vai parar. Então, o Senhor confunde a linguagem deles, dá diversas línguas, e eles confundem, ou seja, ninguém mais se entende, daí a expressão Torre de Babel, quando está uma balbúrdia e ninguém se entende, e ali todo mundo confundido, ninguém se entendendo, não chegaram a lugar nenhum, e aquele projeto foi desfeito. Muito bem. A Torre de Babel, esse projeto na Torre de Babel, muito provavelmente não foi um projeto de uma única pessoa, ou assim, todo mundo teve um consenso. O texto no capítulo 10 diz que existia ali, né, um homem chamado Nimrod, aqui no capítulo 10, versículo 8. Cadê? Isso. Então, tinha ali, ó, no versículo 8, Cuxi. Cuxi era filho, né, o texto diz que Cuxi, ele era filho de Cã.
um dos filhos de Noé, que deu origem lá aos cananitas, né? Os camitas, depois chamados de cananitas. E Cuxi, ele diz o texto que ele aqui assim, ó, diz que Cuxi, no verso 7, gerou Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Esses foram os filhos de Cuxi. Mas depois, no verso 8, diz assim, Cuxi gerou também Nirode. E aqui não existe um consenso histórico se esse Nirode ele era efetivamente um filho legítimo de Cuxi, ou aqui se está tratando de uma geração, assim, gerou, no sentido de que discipulou, de que formou aquele homem. Porque antes tem dito os 5 filhos, tá? Mas fala aqui, e esse Nirode, diz o texto, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente, tá? Então, e se dizia sempre, né, valente como um Nirode. Então, Nirode foi o primeiro líder. Se a Bíblia tem assim um grande líder, primeiro líder, liderou um povo. Então, esse homem era Nirode, o primeiro líder da antiguidade, narrado nas Escrituras, tá? E atribui-se justamente a Nirode esse projeto, né? Que estava empreendendo ali. E os versos 1 e 2 fala de uma certa calmaria, diz assim, ó, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo os homens ali encontraram uma planície em Sinear, uma região chamada Sinear, e ali eles se fixaram. Ou seja, os povos eram nômades, eles estavam conquistando, eles estavam se espalhando. Tá? Diz que eles caminhavam, os descendentes de Cã, porque os outros descendentes de Noé ficaram mais daquela região do Oriente Médio para a África. Eles moveram para a África. E os, né, que foram os semitas ali, eles ficaram naquela região. E os cananitas, eles subiram em direção ao Oriente. E eles fixaram aquela região, ali é a região que depois, ou seja, Babel, o nome Babel vem também a origem do nome Babilônia. Então, ali onde teve a Torre de Babel, é exatamente a região onde depois veio a ser a Babilônia. Tá? Deixa eu colocar aqui, né? A gente a Aline está perguntando qual é o trecho bíblico. Eu vou botar aqui, ó. Torre de Babel, em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versos 1 a 9. Ok? Tá bom? Gênesis 11, de 1 a 9. Tá bom? Então, pronto. Então, aí foi quando a gente vê aqui que existia uma certa estabilidade naquele lugar. E aí veio a mudança. Diz assim, diziam uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então, aqui está dizendo, o texto diz, olha só, cadê? Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. O que a gente pode tirar disso aqui? Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Ou seja, aqueles homens, eles não estavam usando absolutamente nada que era já criado. A pedra já era algo que as construções eram feitas de pedra, de palha e argamassa. E eles estavam construindo agora, eles disseram o seguinte, não, vamos fazer tijolos, coisas, criação do homem, né? Material transformado.
Então aqui mostra, e usavam piche no lugar de argamassa. Né? Um piche, uma coisa ali preparada também. Então, aqui a gente já tira um entendimento. Entendimento que é o seguinte, eles estavam fazendo, era uma ação completamente, né, da vontade humana. Eles não estavam fazendo nada que Deus tinha dito. Não foi porque Deus disse, façam isso, façam aquilo. Não. A gente vê lá em Noé, né? Tudo que Noé fez por uma orientação de Deus. E aqui não. Aqui é uma motivação única e exclusivamente humana. E a gente vê, não tem nenhuma anuência de Deus. Deus não disse nada. Era um plano solo. Ele estava ali numa carreira solo. Tá? Então, completamente uma vontade humana. Aqui a gente vê no texto uma vontade humana. Era uma vontade humana. Eles estavam fazendo. Eles decidiram fazer. Tá? E diz assim, vamos construir uma cidade que alcance, uma torre que alcance os céus. E aí ele diz, a motivação para quê? Para que o nosso nome, assim o nosso nome será famoso e não seremos dispersos. O nosso nome será famoso. Vê, ou seja, já naquela época existia essa busca egocêntrica da fama pessoal, da glória pessoal. Né? A gente vê que esse negócio é uma coisa que vem aí de muito tempo. Tá? E aí, aqui vem uma interferência direta de Deus. Deus intervém, Deus sempre interviu na história. Isso é uma coisa bacana, a gente vê. Ou seja, Deus sempre se manifestou na história, desde a criação e depois, a todo momento, a gente vê Deus intervindo na história. Deus nunca esteve alheio. Existem algumas correntes teológicas, né, que defendem, não, que Deus criou tudo e disse, vai que a tua está falhando, te vira aí, né? Não. E Deus está lá só olhando todas as coisas, esperando. Não. A gente vê permanentemente Deus intervindo na história. Em todos os episódios, onde a gente for ver aqui nas Escrituras, a gente vê a mão de Deus, a voz de Deus, a gente vê a presença de Deus em absolutamente tudo. Ou seja, Deus nunca esteve alheio a absolutamente nada. Eu acredito que muitas vezes ele deve ficar assim, né? Putz, essa turma não entendeu nada ainda. Estão fazendo isso de novo. Né? Ou seja, errando de novo, repetindo os mesmos erros, vacilando, né? O tempo todo. Deus deve olhar assim, meu eu, né? Porque ele não diz meu Deus, né? Meu eu não aguento um negócio desse. Né? Ele vai falar, né? Em vez de dizer meu Deus, ele diz meu eu, claro. Né? Então ele deve ficar lá, só olhando aquilo lá. Né? Nossa, não é possível. Tu não vai fazer isso de novo. Enfim, meu eu do céu, ele deve dizer, né? Meu eu do céu. Aqui está demais. Mas vê só, vê o verso 5. O que é que tem aqui? Essa interferência de Deus. O Senhor desceu para ver a cidade, a sua presença na cidade, e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Deus sabe, né? Os planos, a vontade, aonde vai o desejo humano, é algo ilimitado. E aí, né, ainda bem que Deus intervém. E olha o que Deus diz aqui, no verso 7. O verso 7 diz assim, venham! Eu acho massa, né, esse texto. E aí existem controvérsias aqui, o que é que Deus está dizendo. Quem é esse venham aqui? Né? Venham! Venham! Desçamos! Venham, desçamos e confundamos a língua que falam,
para que não entendam mais uns aos outros. Venham! Quem é que Deus está chamando aqui? Aqui é a reunião da Trindade. Né? Deus está dizendo, olha, vamos lá, Espírito Santo, Jesus, vamos lá. Venham. Pode ter chamado os anjos também, a comunidade celestial, vamos lá. Mas é o Espírito Santo quem interfere, né, e que muda a mente humana. É o Espírito Santo quem traz aqui, né, esse sentido. E Deus diz, vamos lá, vamos confundir, vamos fazer ali, né, vamos acontecer, vamos ali, né, gerar ali, vamos fazer alguma coisa. E disse, e veio. E aí o verso 8 diz o quê? O verso 8 mostra a soberania de Deus. A soberania. Um Deus soberano. A vontade de Deus prevaleceu. Olha, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir. Né? Pararam. Existem relatos históricos que no século 3 antes de Cristo, eu acredito que 3, assim, eu não estou assim, confundindo. É porque assim, quando a gente vê um negócio, assim, quando a gente fala há um tempo atrás, a gente fala assim, não, foi uns 20 anos atrás, né? A gente fala assim, eu não sei se foi 20 ou foi 15, tem uma margem de 5 anos para uma coisa aqui. Mas quando a gente fala lá para trás, é uma margem de séculos, né? A gente diz assim, eu não sei se foi no século 3, no século 2, 100 anos, né? Mas eu sei assim, num tempo antes de Cristo, vocês que são bons de história, sabem melhor do que eu, na época de Alexandre o Grande conquistador, ali, um dos grandes, né, Alexandre, que tiveram mais de um Alexandre Grande, mas o Alexandre o Grande, ele diz que lá na Babilônia, ele destrói o que seria as bases da Torre de Babel e tenta reconstruir, refazer. Mas aí, logo depois, veio a morte dele e abortaram o projeto. Então, existe uma tese, existem relatos históricos de que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, a turma tentou, mais uma vez, Alexandre tentou, né, refazer o projeto da grande Torre de Babel, mas que não prosperou não. Mas aqui diz que dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora vamos ver aqui alguns detalhes bem interessantes, né? Primeiro, né, a gente pode dizer assim, quais são as lições que a gente tira isso para a nossa vida? Você pode tirar, né, diversas lições disso aqui. Isso aqui pode ser ilimitado em lições, cada palavra aqui pode ser uma lição. Mas primeiro, eu tiro uma lição aqui, que é o seguinte, Deus conhece as nossas reais intenções, Deus conhece as nossas motivações. E olha, na sua infinita sabedoria, ele sabia, né, que esse desejo, essa escadaria para o céu, esse desejo, né, de ir para o céu, não estava levando as pessoas para perto de Deus. As pessoas não estavam querendo se aproximar de Deus. As pessoas estavam querendo se afastar de Deus. Porque eles estavam querendo ter o nome dele grande, como era o nome de Deus. Eles estavam querendo ir num patamar divino. Percebe aqui a diferença? Parece meio paradoxo. Ou seja, que se a motivação fosse, não, nós queremos construir um projeto, nós queremos chegar mais perto de Deus. Mas não. A motivação era inversa. A motivação era se afastar de Deus. Tá? Então o povo não queria glorificar a Deus, não queria erguer o nome de Deus, não queria levar o nome de Deus para que toda criatura visse num lugar mais alto. Não. As pessoas queriam levar o próprio nome. O próprio nome. E aí, esse projeto não prosperou. Não prosperou. Tanto que, hoje em dia, poucas as pessoas conhecem Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod ficou perdido aqui. O primeiro homem poderoso da terra ficou perdido aqui. Em Gênesis 10, 8. E nunca mais, depois disso, se ouviu falar em Nimrod. Tá? Então, aqui, a gente
tira essa lição. Uma outra lição que a gente pode tirar, a Regina está dizendo aqui, é um projeto não abençoado. É isso mesmo. As pessoas estavam fazendo algo que lhes parecia melhor, mas melhor para si. E às vezes tem muita gente com boas intenções. Eu não quero dizer aqui que todo mundo está buscando aí fazer só o mal, não. Com boas intenções, mas em algo que não submeteu a Deus. Será que nós temos submetido a Deus todos os nossos projetos? Será que o que a gente está fazendo, que é o seguinte, deve ser um esforço monstruoso. Imagina, não é um projetozinho qualquer, não. Ou seja, carregar aquelas, né, fazer aquelas pirâmides colossais. Era naquele nível, fazer uma torre que alcançasse o céu. Todo mundo não sabia nem o tamanho que aquilo ali ia chegar. Né? Ele não está falando do pé de feijão lá daquele do gigante, não, né? Não tinha a lenda do pé de feijão, que o pé de feijão crescia sozinho. Não. A turma estava construindo, carregando no lombo aquilo lá, carregando tudo. Ou seja, imagina o trabalho. Então tem muita gente que às vezes está num trabalho muito árduo, em algo muito grande, mas sem saber que aquilo ali realmente é um projeto de Deus. Tá? Então, a gente precisa entender, né? Se o que eu estou fazendo é um trabalho que realmente é a vontade de Deus. Será que Deus está aqui nesse projeto? Tá? Então, esse projeto aqui, a gente precisa sempre ver o meu esforço, aquilo que eu estou fazendo, é de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma lição, uma reflexão que vem para cada um de nós. Outra reflexão que é o seguinte, pode ver, puxa, mas aqui tem um paradoxo. O povo estava em unidade. Deus sempre não quis unidade. O povo estava junto e falava uma só língua. E Deus intervém para dispersar o povo. O povo foi disperso ali. Ou seja, houve uma desunião do povo. Uma desunião em língua. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa entender o seguinte: a unidade que Deus quer é uma unidade para o bem. Não é qualquer tipo de unidade. Deus não quer que as pessoas se unam para qualquer coisa. Deus quer que as pessoas se unam para fazer aquilo que é a vontade dele. Aquilo que é o bem para todos. E não para fazer o mal. Então, esse texto traz para a gente uma reflexão. E sabe uma coisa que eu acho muito bacana? Aí é uma reflexão, ia usar um termo aqui teológico, mas assim, é uma expressão que diz assim, é uma reflexão fora do texto. Tá? Ela é fora do texto. Qual é a reflexão? A gente sempre tem dito aqui que o Antigo Testamento, ele é sempre, ele aponta, é algo sempre profético. E a gente vê, né, Deus fechando ciclos na história. A gente vê a ação de Deus. A Torre de Babel, ela se completa, ela fecha esse arco, sabe aonde? Lá com Pentecostes. Percebe? Acompanha comigo aqui o raciocínio. Aqui você tinha o povo, né, que estava ali junto, mas estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E Deus vem e traz, através de novas línguas, a separação. Novas línguas trouxe separação. E aí lá em Pentecostes, o que é que Deus faz? Deus faz o contrário, ele chama o Espírito também, assim, ó, vamos lá, né? Vamos lá. E pega a turma e através de novas línguas, ela une o povo. O povo que estava disperso de diversos lugares, que vinha com diversas línguas, que estavam ali em Jerusalém, mas aquele negócio confuso, e Deus une, né?
naquele momento, com o Espírito Santo, une o povo e traz a língua do Espírito para unir o povo, unir no propósito de Deus e batizar com o Espírito Santo. Veja que coisa fantástica, né? O mesmo Deus, o mesmo agir, de uma maneira inversa, mas agora completando. Antes ele traz a separação, porque a turma não está fazendo a vontade. Ele agora une com a ação do Espírito Santo para que a turma faça a vontade de Deus. E aí nasce a igreja. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo nasce justamente por isso, pela unidade da língua do Espírito em Pentecostes. É bacana isso? Agora, a gente pode também refletir para a nossa vida algumas coisas aqui quando a gente olha nesse texto na Torre de Babel. A gente vê ao longo da história, a gente vê ao longo, né, dos tempos, muita gente trilhando, construindo caminhos rumo aos céus. Qual o caminho que eu tenho trilhado para chegar no céu? Para saciar. Aí tem pessoas que usam não, eu preciso fazer boas obras para chegar no céu. Eu preciso reencarnar para chegar no céu. Eu preciso fazer sacrifícios para entrar no céu, para chegar no céu. Ou seja, tem muita gente construindo outras torres de Babel por aí, confusões para chegar no céu. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer se chegar ao céu com um propósito certo? É mediante Jesus Cristo. É mediante Jesus Cristo. Não é mediante construção de absolutamente nada. Eu preciso ver, ou seja, qual o caminho que eu estou construindo para chegar no céu? Será que é o caminho de Jesus Cristo? Ou eu estou fazendo a revelia, como aqui, essa turma, lá na antiguidade, estava fazendo? Será que os planos os planos que eu estou empreendendo, aonde eu estou empenhando os meus esforços, será que são planos alinhados com a vontade de Deus? Ou são planos simplesmente que eu tirei de uma vontade qualquer para satisfazer um ego ou para tornar o meu nome grande e conhecido? Eu preciso trazer essa reflexão para a minha vida. Quando eu olho para a Torre de Babel, eu preciso ver como é que estão os meus planos. O que é que eu estou empreendendo hoje? Será que o que eu estou empreendendo, sabe por quê? Porque não tem jeito. Se nós estivermos empreendendo aquilo que não é a vontade de Deus, isso não vai prosperar. Não vai prosperar. Isso vai ruir em algum momento. Vai ser esforço. Imagina, todo aquele esforço que aquele povo empreendeu no início daquela torre. A torre devia estar muito alta já. Foi tudo por água abaixo. Foi esforço jogado fora. Ali talvez tenha tido uma geração inteira que se esforçou. Não deve ter sido o trabalho de uma semana, de um mês. O texto não fala sobre isso. Mas talvez de uma geração inteira. O que é que eu estou fazendo na minha geração? O que é que eu estou empreendendo na minha geração? Será que eu estou empreendendo algo que será da vontade de Deus, digno, útil para a próxima geração? Ou eu estou construindo projetos fadados ao fracasso? Eu estou construindo torres de Babel na minha vida. Que a gente possa trazer essa reflexão aqui para a nossa vida. Tá bom, gente? Então, a gente poderia extrair aqui, né? Agora, aqui assim, a gente poderia extrair, eu não sei, talvez você tenha mais alguma coisa, você extraia mais alguma coisa desse texto. Então leia, releia o texto, medite nesse texto, tá? Busque nesse texto. O Espírito Santo que inspirou, né, Moisés a escrever isso aqui para a gente, possa nos inspirar também a entender
isso e tirar lições, tá bom? Eu quero orar agora então pela sua vida, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu santo nome. Bendizemos o teu nome, Pai. Traz, Espírito Santo de nós, a cada um. Traz sempre o entendimento. E traz também o discernimento, Pai, daquilo que nós estamos fazendo. Quais são as nossas intenções. Ó Pai, quais são as nossas motivações. Aonde nós estamos glorificando a Ti ou apenas buscando glória pessoal. Ó, vem Espírito Santo de Deus e traz sim para as nossas vidas o discernimento de encontrar em Ti direcionamento para os nossos projetos. Nós queremos, Pai, desenvolver a unidade, mas para fazer aquilo que é a Tua vontade. Que o nosso caminho em direção ao céu não sejam obras e projetos pessoais, mas seja único e exclusivamente a vontade de Jesus Cristo, o plano perfeito de Jesus Cristo para os nossos corações, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.